Olá, amigos do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paulo Ribeiro e está no ar o Bíblia em Foco. Eu quero, nesta riquíssima oportunidade que temos neste dia, para poder compartilhar um texto bíblico da Palavra de Deus com você que tem acessado a nossa página, você que tem se inscrito no nosso canal, você que tem nos acompanhado no dia a dia. Eu quero compartilhar mais uma palavra de bênção para a sua vida. E o texto escolhido é o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o verso de número 13. Eu quero que você dedique bastante a sua atenção para que juntos podemos entender perfeitamente qual é o objetivo e o significado que Jesus está trazendo para este texto. Com certeza, através desse texto, ele vai mostrar de que forma que é ser um cristão autêntico. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, amados irmãos, amigos, companheiros, que neste momento tem a oportunidade de assistir esse vídeo, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre esse texto bíblico de uma forma mais abrangente, até mesmo na visão de Jesus Cristo. E muitas pessoas, não conseguem interpretar ou entender especificamente o que Jesus está falando nesse texto. Nós temos dois versículos importantes nesse texto. Primeiro é a afirmação de Pedro, respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nem parou para refletir, ele nem parou para pensar. Ele tinha uma definição correta de quem era aquele que estava lhe perguntando. Outra definição também que vem a complementar o texto é as palavras de Jesus. Ele diz: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, Cristo ele vem confirmar a afirmação de Pedro. É como se ele dissesse: você é um discípulo autêntico, você é um cristão autêntico, você é a pessoa que não tem dúvida de quem eu sou. E é justamente dentro desta afirmação que está confirmado como é ser um verdadeiro cristão. E é sobre este cristão verdadeiro é que o inferno não prevalece contra ele, porque nós estamos embutidos dentro dos requisitos que Deus quer. A certeza. Mesmo que nós perguntasse para alguém: você tem a certeza da sua salvação? E esta pessoa dissesse: eu não sei, eu tenho dúvida. Seria como aquelas pessoas que não tinham conhecimento, não tinham aproximação, não tinham a profundidade de quem era verdadeiramente o Cristo.
mas com certeza um cristão autêntico, um cristão que foi revelado por Deus na sua essência, no seu coração. Quando a fé de Deus é colocada no nosso coração, ela é justamente para que nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele é o verdadeiro caminho, a verdade, a vida. Ele é aquele que nós esperamos. Nós vemos que ou o profeta João Batista, ou o precursor de Jesus, né? Quando estava às margens do Rio Jordão, e Cristo desce às margens do Rio Jordão, e ali estava João Batista batizando o batismo do arrependimento, mas quando ele vê o semblante de Cristo, na mesma hora ele diz: eis o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Definição, meu querido amado irmão. A igreja de Cristo na terra, ela tem que ser uma igreja definida. Você tem que saber com toda certeza e convicção absoluta de que você é uma pessoa escolhida por Deus, você é uma pessoa preparada para reinar com Ele na sua vinda. Agora, quando nós retratamos o sentido da igreja, né, nós vamos ver que hoje, no século XXI, as pessoas, elas não têm esta convicção. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, as pessoas oram, as pessoas louvam a Deus, mas quando você faz uma pergunta dessa diretamente às pessoas, elas param, elas ficam em dúvida e elas não têm, às vezes, certeza absoluta da sua salvação. Por quê? Porque são pessoas indefinidas, são pessoas que ela está vinculada com o cristianismo templo religioso. Ela não está vinculada com o cristianismo Cristo verdadeiro, como os discípulos eram. Quando os discípulos foram para Antioquia, lá as pessoas olharam para eles, né? E disseram: eles se parecem com Cristo, eles agem como Cristo, o mesmo Cristo que passou por aqui e pregou, eles fazem igual. E assim os discípulos foram chamados de cristão. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a figura igreja, né? Nós não podemos distorcer a nomenclatura desta igreja, sendo igreja de Cristo, com a igreja templo. A igreja templo é um recinto onde você vai reunir em assembleia para poder estudar, para poder conhecer mais com profundeza como você servir a Deus cada vez melhor. Por isso que a igreja de hoje ela precisa de aplicar ensinamentos para que as pessoas venham crescer neste conhecimento e poder servir a Deus com excelência. Dentro da igreja, não dentro da igreja. A gente não serve a Deus dentro da igreja porque as nossas obras ela tem que se resplandecer nas trevas. Nós somos luz do mundo e a luz do mundo tem que se resplandecer nas trevas, não é em quatro paredes. Então eu vejo que a igreja do século XXI, ela está se afastando da essência do verdadeiro cristianismo para poder se autotitular em igreja templo e dizer que é cristão. E isso é uma falha muito grande, porque nós vemos que existe igreja para tudo quanto é lado. Se você vai num bairro, tem 3, 4, 5, 6 igrejas, né? E todo mundo se intitulando que são cristãos, mas na verdade não dão testemunho de Cristo. Se eu fosse falar aqui, por exemplo, poderia citar várias situações que não condiz com o testemunho de Cristo. Uma delas são divisões, né? Você vai nos templos religiosos e você vai ver divisões, algo que Deus abomina. Nós vamos ver a falta de caridade. É uma coisa que está embutida dentro da essência de Deus. O apóstolo
João, na sua epístola, ele diz: quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então nós precisamos ter amor. Que tipo de amor é este? É amor ao próximo, porque quem tem amor ao próximo cumpre-se todos os mandamentos, porque se tem amor ao próximo, com certeza cumpre-se o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós vemos que a igreja, ela no século XXI, a igreja está equivocada. Ela está fazendo, por exemplo, o papel de um Jesus que supre as necessidades terrenas dos seus membros, esquecendo da essência espiritual, esquecendo da essência do qual é a principal, porque tudo que é terreno vai passar, mas aquilo que é espiritual com certeza vai permanecer para sempre. Eu quero trazer um outro texto para que você possa entender que o templo, ele não tem uma nomenclatura de cristianismo, porque o templo, na verdade, no seu original, ele é intitulado como assembleia, reuniões de pessoas que vão lá para aprender a servir a Deus com excelência. Nós podemos pegar Mateus capítulo 24, um texto bastante conhecido da igreja, mas por muitas vezes a igreja a igreja templo, ela não presta atenção nas palavras de Jesus, porque muitas coisas que Jesus fala passam despercebido pela igreja. E a igreja, ela no sentido, ela quer massagear o seu ego e ela dizer: não, eu sou algo importante, Mas na verdade Jesus, ele retrata que o templo não tem importância para ele, porque ele não veio para habitar em um templo feito por mão de homens. Mateus capítulo 24, verso 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Eu calculo que os discípulos olharam para Jesus e disseram: olha, mestre, que maravilha! Olha que templo foi construído, quanto amor foi derramado para a construção deste templo. Olha as estruturas, olha o design deste templo. E Jesus causa uma decepção para os seus discípulos, porque ele diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque tudo será derribado, ou derrubado, em algumas traduções. Então, ele está afirmando que o templo não é dele, o templo não pertence a ele, ele não é o templo de tijolo, ele é o templo humano, ele é o templo que anda, o templo que propaga o nome dele. Vós sois o templo de Deus. Então, quando você tiver esta concepção de que você é o templo de Deus, com certeza, aonde que você pisar as plantas dos seus pés, com certeza o Cristo ressurreto vai estar ali com você para dar testemunho da sua grandeza, do teu amor, da tua graça. Por isso, meu querido amado irmão, é muito fácil nós pegarmos a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir no templo adorar a Deus, ir no templo falar de Deus, mas nós queremos ver como Jesus, na sua essência, no seu ministério, ele não parou no templo, mas ele permaneceu andando, levando a sua palavra, e quando foi necessário, ele separou os discípulos de 2 em 2 e enviaram para poder manifestar a tua palavra, manifestar o seu desejo, para que o ministério tivesse um cumprimento correto diante da verdade, da essência do Evangelho. Nós podemos ver também um outro texto bíblico em Atos dos Apóstolos, e eu faço questão de falar para você desse texto, porque é um texto importante, porque por muitas vezes a conotação igreja, ela fica registrado na cabeça
do cristão, do servo, aquele que frequenta o templo religioso, que ali é a igreja de Deus. Ali é o santuário de Deus. E na verdade não, o santuário de Deus somos nós. Nós somos o templo de Deus, nós somos o santuário de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E Atos dos Apóstolos vai mostrar que realmente é isso. Quando você pega aqui o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, livro escrito por Dr. Lucas, né? Ele vai dizer que e também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Nós vemos aqui que ele já determina aqui uma grande perseguição contra a igreja. Mas será que o apóstolo Paulo ele estava perseguindo, ele estava entrando nos templos, né, religiosos, estavam pegando os crentes, subindo nos púlpitos da igreja, arrancando o pastor de lá? Será que era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo nesta passagem bíblica? Não. Ele estava, sabe o quê? Como diz o versículo 3, e Saulo assolava a igreja, que é uma igreja andante, uma igreja, pessoas, seres humanos. A igreja de Cristo é seres humanos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e encerrava na prisão. Ele pegava a igreja de Cristo, que era andante, a igreja de Cristo que era viva, não era um templo de tijolo, mas era uma igreja viva, uma igreja que propagava, uma igreja que manifestava, uma igreja que dava testemunho da grandeza de Deus, e essa igreja ele pegava e encerrava na prisão. Então, é necessário que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos realmente o que é ser cristão. Eu não quero que o vídeo se estenda muito, mas eu quero trazer um outro texto bíblico para que você possa ver qual é a excelência da igreja de Cristo. Qual é o comportamento da igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Eu estou colocando aqui entre aspas, não o templo, a igreja verdadeira. Pessoas que frequentam o templo, pessoas que se reúnem em assembleia para conhecer como se deve proceder para ser chamado de cristão. Olha aqui, Mateus capítulo 25. Iria ler o 34, mas vou fazer menção do 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, presta atenção, à sua direita, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste de me beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiste, me adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão o fomos ver? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me reconheceste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com que sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meu querido amado irmão, eu quero que você reflita, você que está dentro do templo, você que está considerando a igreja de Deus, que é a igreja que está lá dentro do templo, falando em língua estranha, que você está lá dentro do templo, adorando, cantando, louvando, tocando. Eu quero saber como que é a sua vida fora do templo. Eu quero ver quais são as suas obras fora do templo, qual é a sua ação fora do templo, qual é a sua atitude fora do templo. Então você olha para si, antes de você colocar uma Bíblia debaixo do braço e frequentar todos os cultos e julgar aqueles que talvez não teve possibilidade de estar na igreja, julgar aquele que talvez por uma semana faltou nos cultos, julgar aquele que por uma circunstância não deu o dízimo, julgar aquele que não pôde apresentar nenhuma festividade. Você primeiro faça uma avaliação da sua vida, faça uma avaliação se esta pessoa, qual é o caráter, qual é a estrutura dela na presença de Deus. E você vai ver que 4 paredes não formam de você um cristão, mas sim a essência de receber os mandamentos de Cristo, a essência de receber o amor de Deus, com certeza faz de você um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, que talvez tenha ido no templo e aprendeu para que lá fora você pudesse dar testemunho de Cristo. Porque dentro de templo ninguém dá testemunho de Cristo, mas sim fora do templo, porque o testemunho tem que ser dado para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar o Cristo. Tá certo, meus queridos amados irmãos? 23 minutos de vídeo, eu não queria que ficasse tão longo, mas eu acho que eu explanei aqui o que é ser a essência da verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja que é ambulante, que anda, que representa Cristo nas suas atitudes, no seu amor, na sua bondade, aonde a planta dos pés pisarem, a presença de Cristo com certeza pisará junto. Então lembre desse texto, Mateus capítulo 25, versos 34. Aqui está falando daqueles que herdarão os céus. Tá certo, meu querido amado irmão? O Bíblia Foco fica por aqui. Eu quero dizer, se você gostou do vídeo, você possa se inscrever no canal, você possa ativar o sininho para receber novas notificações e também você possa fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. E deixar o seu like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e possa enviar mais vídeo para você. Um abraço, que Deus abençoe. O Bíblia Foco fica por aqui.